Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e esta é a mensagem da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro, para comemorar o Dia das Mães. Eu quero saudar a todos que estão conosco, de onde quer que você esteja. Deus esteja abençoando a sua casa, Deus esteja abençoando a sua família, principalmente nesse dia tão especial. Se você já é inscrito no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações e principalmente compartilhe esta mensagem com todos aqueles que você conhece, de todos os grupos que você participa, de forma que mais e mais pessoas sejam abençoadas pela mensagem que estaremos ministrando aqui nesta manhã. Eu quero ler com você o texto que encontra-se no livro de Juízes, capítulo de número 13. Hoje eu estou na casa da minha mãe, estou aqui aproveitando para dar um abraço, agradecendo a Deus pela vida dela e pela minha vida, né? Porque somente através da vida dela é que eu estou aqui hoje. E é lógico, isso foi bênção de Deus na vida dela e na minha vida também. Então, ela mora perto de uma autoestrada, então muito barulho aqui no fundo. E eu peço que vocês me perdoem, mas o mais importante é que a mensagem do Senhor ela chegue até você, onde quer que você esteja, mesmo com barulho aqui no fundo, ok? Então vamos ler o texto que está em Juízes, no capítulo 13, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus, disse ela, um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde ele era, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me disse: Você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: O homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: O senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: Sua esposa deverá seguir as instruções que eu lhe dei.
Senhor Deus, fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 3, aparece dizendo que um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá. Qual é o nome da esposa de Manoá? A Bíblia não diz qual é o nome dela. Mas o anjo revela que ela era estéril, porém foi abençoada neste momento. E esta gravidez, ela veio com uma consequência. Qual era a consequência? O filho que a esposa de Manoá teria deveria ser criado de uma forma diferente dos outros meninos. Ela não poderia cortar o cabelo do garoto, porque ele seria consagrado ao Senhor desde o seu nascimento até o seu último dia, até a sua morte. E interessante de observar que no versículo de número 5, o texto fala que o filho de Manoá com esta mulher iria começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, este menino seria uma celebridade ali no povo. Entretanto, nesta primeira visita do anjo, ele fala somente com a esposa de Manoá. E ela, submissa ao marido, vai contar para ele: olha, recebemos a visita de um anjo ou de um homem, né? Ela fala: olha, recebemos a visita de um homem de Deus. E conta para Manoá o que se passou ali. Entretanto, Manoá, como um homem que está à frente da sua casa, como o sacerdote do lar, ele vai orar a Deus e vai pedir a confirmação daquela informação que a sua esposa trouxe. E aí, Deus responde à oração de Manoá. Assim diz a palavra de Deus, né, que nós lemos. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo voltou para falar com Manoá, para falar com aquele casal. E quando Manoá pergunta para o anjo o que deve ser feito quando a criança nascer, o anjo fala assim: olha, tudo o que eu orientei para a tua esposa é o que deve ser feito com o menino que vai nascer. Sigam as instruções que eu dei para a tua esposa. E aí nós conhecemos a história, e se você não conhece a história, leia a partir do capítulo 13, capítulo 14, a história de Sansão. Esta é a história inicial, como surgiu ali então a vida, o início da vida de Sansão, que foi exaltado ali entre o povo de Israel. Lógico, se nós formos estudar a história de Sansão, tivemos algumas situações que iríamos ter que explicar em outras mensagens. Mas o que eu quero me ater aqui, principalmente neste dia, é com respeito a esta mulher, que é uma mulher sem nome. A Bíblia não revela o nome da esposa de Manoá. A Bíblia não revela o nome da mulher, da mãe de Sansão. Mas nós sabemos o nome da nossa mãe. Nós sabemos, você sabe o nome da tua mãe. Você sabe o nome, de repente, daquela que cuidou de você como mãe. Que nós sabemos que em muitas situações uma mãe perde a vida cedo e o filho fica sendo cuidado por uma outra pessoa, e essa outra pessoa torna-se a mãe, não biológica, mas a mãe do coração. Então você conhece, você sabe. A Bíblia não revela o nome da mãe de Sansão, mas nós conhecemos o nome
das nossas mães, sejam elas biológicas ou sejam elas de coração. E uma coisa interessante é que todas essas que nós conhecemos, sabemos que cuidaram de nós, elas oraram ou para ter um filho, ou depois que tiveram este filho, elas continuaram orando e continuam orando até hoje. Aquelas que ainda estão conosco, elas continuam orando pelos seus filhos. Porque uma mãe, ela faz tudo pelos seus filhos. E elas, as nossas mães, consideram aos seus filhos, que somos nós, uma celebridade. E para que esta criança, para que esta celebridade atinja o local que ela merece ou que as mães desejam, elas fazem de tudo. Elas doam qualquer situação, o que for. Tiram alimento da sua própria boca, passam fome para que a criança sobreviva, para que o filho venha sobreviver. Ela faz de tudo. E aqui nós observamos que esta mãe, ela provavelmente orou por um longo tempo para ter esta criança, e quando ela teve essa criança, a orientação que ela recebeu do anjo, ela cumpriu fielmente, porque Sansão atingiu o objetivo de Deus para a vida dele, baseado naquilo que a sua mãe ensinou e fez com ele. Uma outra coisa que nós podemos observar é que uma mãe de verdade, ela conhece o seu lugar dentro da família. Esta mãe de Sansão, além de ser mãe, ela também era esposa. E como esposa, ela era auxiliadora, ajudadora do homem, do seu marido, e ela comunicou ao seu marido o que havia acontecido. Isso demonstra a sua humanidade, a sua humildade e principalmente a sua submissão. Uma mãe de verdade, uma esposa de verdade, ela é submissa ao seu marido e ela mostra isso para os filhos, de forma que quando os filhos, se for uma menina, ela vai seguir o exemplo da sua mãe. E se for um garoto, vai seguir o exemplo do seu pai e tratar a sua mãe de forma digna, de forma que ela possa ser exaltada na sua posição e na sua função de esposa e de mãe. Então, nós vemos aqui que essa esposa submissa foi levar a notícia ao seu marido e ele, quando em sintonia com ela, ele em sintonia com Deus, recebeu de Deus a orientação, recebeu de Deus a resposta. Isto vai mostrar para nós que uma mãe submissa, uma mãe fiel, uma esposa submissa, uma esposa que é mãe, submissa ao marido e submissa a Deus. Quando ela tem um marido que também é esposo, é humilde, cônscio das suas responsabilidades, eles estão juntos em sintonia, eles recebem a resposta de Deus às suas orações. E uma mãe que obedece a Deus é a garantia da bênção de Deus sobre a sua família. Então eu quero nesta manhã de domingo, Dia das Mães, desejar a você que é mãe, seja mãe biológica, seja mãe do coração, a você que recebeu de Deus esta missão de preparar as celebridades do nosso mundo. Eu me considero uma celebridade. A minha mãe me preparou como celebridade. Você que é mãe, considere os seus filhos como celebridades e prepare-os para atingir este objetivo de Deus na vida deles. O que for preciso para que você, mãe, dê ao seu filho a melhor educação, o melhor exemplo, faça. E tenha certeza que você será abençoada. Tenha certeza que você já é abençoada, mãe. Você já é abençoada. E se você, que ainda não é mãe, deseja ser mãe, faça como a esposa de Manoá. Ore a Deus
Espere com paciência. E quando Deus te abençoar, e eu creio que Ele pode e vai te abençoar, siga as instruções de Deus na criação dos seus filhos. Eu quero, neste momento, orar a Deus, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela maternidade que Ele colocou sobre os seus ombros, sobre o seu ventre, e que Deus continue te abençoando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque hoje é o Dia das Mães e nós temos, entre aqueles que estão conosco e aqueles que vão, ó Deus, assistir e participar desta mensagem, ou são mães, ou serão mães, ou são filhos. E todos nós temos que agradecer a Ti pela bênção que Tu entregaste às nossas mães, pela bênção e pela responsabilidade que Tu colocaste sobre os ombros delas, de preparar as celebridades que estão entre nós e que somos nós. Deus querido, nós te agradecemos e te pedimos que abençoe as nossas mães, lhes dê muita saúde, muita força para suportar os momentos difíceis, perseverança para continuar em oração muitas vezes pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus netos. Dê a elas, ó Pai, muitos anos de vida, prosperidade em todas as áreas em Cristo, para que elas possam observar, ó Deus, as bênçãos e as respostas e as consequências do seu trabalho na vida dos seus filhos. Que eles se tornem celebridades, baseados no trabalho que elas fizerem nas suas vidas. E que elas possam contemplar a beleza, principalmente a tua beleza, a beleza da tua santidade na vida delas. E que sejam prósperas em todas as áreas. Pai querido, nós te agradecemos pela vida das nossas mães mais uma vez. E que nesse dia possamos abraçá-las. Aqueles que ainda têm, possam abraçá-las ao vivo. Aqueles que não as têm mais, possam se lembrar e abraçá-las em espírito. Assim nós te agradecemos por tudo, Pai querido, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Receba o abraço da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, no nome do Senhor Jesus.